Depois dos 60 anos, muitas pessoas acreditam que todos os vegetais são igualmente benéficos, mas estudos recentes mostram que isso não é bem assim. Alguns deles, que parecem inofensivos, podem causar picos perigosos na glicose, aumentar inflamações nas articulações e até elevar o risco de complicações cardíacas. O problema é que a maioria dos idosos nem imagina que certos alimentos presentes no dia a dia podem estar prejudicando silenciosamente a saúde. Por outro lado, existem vegetais capazes de fazer o oposto: proteger o coração, melhorar a memória e até contribuir para uma vida mais longa e ativa. Um exemplo surpreendente é o repolho roxo. Apesar de parecer comum, o que ele faz no organismo é extraordinário. Sua cor intensa vem de compostos naturais chamados antocianinas, que funcionam como poderosos antioxidantes. Eles ajudam a combater os radicais livres, moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento e danificam as células. Para quem já passou dos 60, isso é essencial, porque manter a saúde celular significa proteger o coração, a memória e até as articulações. Um estudo de 2020 mostrou que pessoas que consumiam mais vegetais ricos em antocianinas, como o repolho roxo, tinham até 24% menos risco de desenvolver doenças cardíacas. Além disso, o repolho roxo faz bem para o intestino, pois é rico em fibras e prebióticos naturais que alimentam as bactérias benéficas. Essa relação é muito importante, já que depois dos 60, a saúde intestinal tem impacto direto na imunidade, na absorção de nutrientes e até no controle do peso. Para aproveitar seus benefícios, o ideal é consumi-lo cru, em saladas frescas ou cozinhá-lo rapidamente para preservar seus nutrientes. Um fio de azeite e um toque de vinagre potencializam ainda mais a absorção dos compostos antioxidantes. Outro vegetal muitas vezes subestimado é o quiabo. Apesar de sua textura peculiar, ele pode ser um grande aliado, especialmente para o controle do açúcar no sangue. Isso acontece porque o quiabo contém fibras solúveis que formam uma espécie de gel natural no intestino, retardando a absorção da glicose. Com o avanço da idade, o organismo tende a se tornar mais resistente à insulina, e isso pode abrir caminho para alterações metabólicas indesejadas. Incluir o quiabo na alimentação ajuda a manter a glicemia mais estável, protegendo contra oscilações que sobrecarregam o corpo e afetam a energia no dia a dia. Escolher os vegetais certos não é apenas uma questão de gosto, mas de saúde e longevidade. Com pequenas mudanças no prato, é possível reduzir inflamações, proteger o coração, melhorar a digestão e até aumentar a expectativa de vida. Às vezes, os alimentos mais simples são os que mais transformam a nossa qualidade de vida, e entender isso pode fazer toda a diferença para quem deseja envelhecer com mais saúde, disposição e equilíbrio. Quando o corpo começa a perder a capacidade de controlar os níveis de açúcar no sangue, esse excesso circulando pode danificar silenciosamente os vasos sanguíneos e aumentar o risco de problemas graves, como infartos, derrames e falhas nos rins. Mas há um aliado poderoso que pode ajudar: o quiabo. Pesquisas recentes mostram que o consumo diário desse vegetal, mesmo por um curto período, pode reduzir significativamente a glicemia em jejum, trazendo benefícios comparáveis aos de medicamentos, porém sem os efeitos colaterais. Isso acontece porque o quiabo é rico em fibras especiais que diminuem a velocidade com que o açúcar é absorvido no intestino, evitando picos perigosos que sobrecarregam o organismo. Além disso, o quiabo é uma fonte natural de antioxidantes, como flavonoides e compostos que reduzem o estresse oxidativo no cérebro. Para quem sofre com lapsos de memória, dificuldade de concentração ou sinais iniciais de declínio cognitivo, essa proteção pode fazer toda a diferença. Outro nutriente importante presente no quiabo é a vitamina K, essencial para a saúde dos ossos e para o processo de coagulação do sangue, o que ajuda a prevenir fraturas e complicações em quem já tem mais de 60 anos. Também é uma boa fonte de folato, substância fundamental para a formação das células vermelhas do sangue, ajudando a manter os níveis de energia estáveis e o corpo mais disposto no dia a dia. Para aproveitar todos esses benefícios, o ideal é preparar o quiabo de forma rápida, com pouca gordura e sem cozimento excessivo, preservando seus nutrientes. Cozinhar no vapor
Adicionar em sopas ou refogados rápidos é uma boa opção. Para quem não gosta da textura mais pegajosa, um truque simples é deixá-lo de molho no vinagre por alguns minutos antes de cozinhar. Outra alternativa deliciosa é assá-lo. Basta cortar, temperar com um fio de azeite e uma pitada de sal e levar ao forno até ficar levemente crocante. Além de saboroso, o resultado concentra os nutrientes e potencializa seus efeitos no organismo. Outro alimento que merece destaque é a beterraba, um verdadeiro presente da natureza para a saúde do coração e do cérebro. À medida que envelhecemos, as paredes internas das artérias tendem a endurecer, dificultando a passagem do sangue e aumentando a pressão arterial. Isso sobrecarrega o coração e reduz a oxigenação dos tecidos. A beterraba, no entanto, é rica em nitratos naturais, compostos que o organismo transforma em óxido nítrico, uma substância capaz de relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação e reduzindo o esforço do coração. Estudos clínicos mostram que o consumo regular de suco de beterraba pode diminuir a pressão arterial de forma significativa em poucas semanas, contribuindo para uma saúde cardiovascular mais estável. Mas os benefícios não param aí. A melhora na circulação sanguínea também favorece o cérebro. Um bom fluxo de sangue na região frontal do cérebro, responsável pela memória, atenção e tomada de decisões, ajuda a manter a mente ativa e protegida contra o declínio cognitivo. Além disso, a beterraba é rica em betalainas, antioxidantes potentes que combatem inflamações silenciosas, fortalecendo o organismo e promovendo vitalidade. Escolher alimentos que trabalham a favor do corpo é uma das formas mais eficazes de envelhecer com saúde, energia e lucidez. Com pequenas mudanças na alimentação, é possível proteger o coração, melhorar a memória, controlar os níveis de açúcar e manter o corpo equilibrado, firme e forte ao longo dos anos. A beterraba também pode ser uma grande aliada para quem enfrenta dores nas articulações, inflamações crônicas ou desconfortos persistentes. Além de melhorar a circulação e proteger o coração, ela fornece nutrientes como folato e manganês, que contribuem para a formação das células vermelhas do sangue e ajudam a manter os níveis de energia mais estáveis, algo essencial depois dos 60 anos. Uma das melhores formas de aproveitar seus benefícios é assá-la no forno até que fique macia, o que realça seu sabor natural e preserva seus compostos mais importantes. Para quem prefere algo mais leve e refrescante, também é possível preparar vitaminas combinando beterraba com maçã e gengibre, criando uma bebida rica em antioxidantes e cheia de vitalidade. O consumo do suco puro, sem adição de açúcares, é outra ótima opção. E para quem busca praticidade, até as versões pré-cozidas, embaladas a vácuo, podem ser utilizadas sem perder suas propriedades. Entre todos os vegetais, porém, um se destaca como um verdadeiro protetor do organismo: a couve. Considerada uma das opções mais poderosas para quem deseja envelhecer com saúde, ela atua em diferentes sistemas do corpo ao mesmo tempo. A couve é rica em luteína e zeaxantina, dois carotenoides que têm ação direta na proteção dos olhos e do cérebro. Após os 60 anos, aumenta o risco de degeneração macular e declínio cognitivo, mas pesquisas mostram que o consumo regular desses compostos pode retardar esses processos e preservar a memória, o foco e a clareza mental por muito mais tempo. Além disso, a couve desempenha um papel fundamental na saúde do coração. Ela é fonte de potássio, mineral, que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo e auxilia no controle da pressão arterial. Também contém magnésio, um nutriente que muitas pessoas nessa fase da vida não consomem em quantidade suficiente, essencial para manter o ritmo cardíaco estável e reduzir o risco de arritmias. Outro destaque é sua altíssima concentração de vitamina K, que fortalece os ossos e evita o acúmulo de cálcio nas artérias, um fator que pode aumentar o risco de complicações cardiovasculares. Apenas uma porção de couve pode fornecer várias vezes a necessidade diária desse nutriente. Mas os benefícios não param por aí. A couve também é rica em compostos com forte ação anti-inflamatória, que combatem processos silenciosos associados a doenças como diabetes,
problemas cardíacos e dores crônicas nas articulações. Estudos recentes apontam que seu consumo regular está relacionado à melhora da atividade cerebral, especialmente nas áreas responsáveis pela memória e pela capacidade de processar informações. Para potencializar seus efeitos, o ideal é evitar o consumo cru em grandes quantidades, principalmente para quem tem alterações na tireoide, pois a leve cocção neutraliza substâncias que podem interferir no funcionamento dessa glândula. Refogar rapidamente em azeite com um toque de alho, cozinhar no vapor ou adicionar em sopas são formas simples e eficazes de preservar seus nutrientes. Até versões mais criativas, como chips assados, podem ser uma opção saudável e saborosa. Ao incluir esses vegetais na rotina, é possível fortalecer o coração, proteger o cérebro, manter os ossos saudáveis e reduzir inflamações que desgastam o organismo com o passar dos anos. São escolhas simples, mas que podem transformar profundamente a qualidade de vida, trazendo mais disposição, equilíbrio e longevidade. Quando se trata de manter o cérebro ativo, o coração forte e o corpo equilibrado, a couve é um dos maiores aliados. Mas, assim como existem alimentos que protegem e fortalecem, também há aqueles que, silenciosamente, prejudicam a saúde com o passar dos anos. Alguns vegetais, que parecem inofensivos à primeira vista, podem desregular a glicose no sangue, aumentar inflamações nas articulações e sobrecarregar órgãos vitais sem que a gente perceba. Entender quais são esses alimentos é um passo importante para preservar a saúde depois dos 60 e manter o corpo funcionando com mais energia e equilíbrio. O milho é um dos exemplos mais comuns. Apesar de estar presente em muitas receitas e parecer um alimento simples e saudável, ele pode se tornar um problema para quem busca controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso acontece porque o milho tem um índice glicêmico alto, o que significa que provoca picos rápidos de glicose logo após o consumo. Com isso, o corpo libera grandes quantidades de insulina para compensar e, com o tempo, esse esforço constante pode levar à resistência insulínica, abrindo caminho para o pré-diabetes e até o diabetes tipo 2. Pesquisas mostram que pessoas que consomem com frequência vegetais ricos em amido, como o milho, têm um risco significativamente maior de desenvolver complicações cardiovasculares e alterações metabólicas. Além disso, por ser uma fonte de energia de absorção rápida, ele costuma causar um efeito de montanha-russa no organismo. Primeiro vem um pico de energia, seguido por uma queda brusca, o que aumenta a sensação de cansaço e desequilíbrio. Reduzir o consumo não significa eliminá-lo para sempre, mas controlá-lo e dar preferência a vegetais com menor impacto na glicemia, como couve-flor, abobrinha e brócolis, que ajudam a manter o metabolismo mais estável e saudável. Outro alimento que merece atenção é a batata, frequentemente associada ao conforto e ao sabor das refeições tradicionais. Embora faça parte da dieta de muitas pessoas, ela pode se transformar em um verdadeiro desafio para a saúde após os 60. Rica em amido e com um índice glicêmico elevado, a batata provoca um aumento rápido da glicose no sangue, seguido por uma queda acentuada, o que força o organismo a produzir mais insulina e desgasta o pâncreas com o passar do tempo. Esse ciclo contínuo favorece o acúmulo de gordura visceral, aquela que se deposita ao redor dos órgãos e está diretamente ligada a maiores riscos cardiovasculares. Estudos mostram que o consumo frequente de batatas, especialmente quando preparadas fritas ou em grandes porções, pode elevar o risco de desenvolver hipertensão e dificultar o controle do peso. Isso não significa que seja necessário eliminá-las completamente, mas repensar a forma de preparo e a frequência com que aparecem no prato pode fazer uma grande diferença. Assar em vez de fritar, reduzir as porções e alternar com outros vegetais mais leves e ricos em fibras são estratégias que ajudam a manter o equilíbrio do corpo. As batatas também apresentam outro problema importante. São pobres em compostos protetores presentes em vegetais mais coloridos e, por isso, oferecem menos fibras e antioxidantes, principalmente quando a casca não é consumida, o que é muito comum. Além disso, na maioria das vezes, são preparadas de formas que aumentam os riscos para a saúde, como fritas, amassadas com manteiga ou carregadas de sal. O preparo em altas temperaturas forma substâncias que podem inflamar as artérias,
E o excesso de sódio, presente em muitas receitas, sobrecarrega os rins e eleva ainda mais a pressão arterial, algo especialmente delicado depois dos 60 anos. Mesmo quando cozidas, as batatas liberam glicose rapidamente, causando picos no açúcar do sangue que podem agravar o cansaço, dificultar o controle do peso e acelerar desequilíbrios metabólicos. Com o tempo, o consumo frequente pode contribuir para a resistência insulínica, danos aos nervos, aumento do risco de diabetes tipo 2 e sobrecarga do coração. Isso não significa que seja necessário eliminá-las para sempre, mas sim mudar a forma e a frequência de consumo. Alternativas mais equilibradas, como a batata doce, trazem menos impacto na glicemia, mais fibras e antioxidantes que ajudam a proteger o organismo. Prepará-la assada, com um fio de azeite e um toque de canela, por exemplo, é uma opção mais saudável e saborosa. Por outro lado, o consumo constante de batatas tradicionais, principalmente fritas ou processadas, deve ser evitado, pois favorece justamente os problemas que mais precisam ser prevenidos depois dos 60 anos. Picos de glicose, pressão alta e inflamações silenciosas que afetam todo o corpo. Outro vegetal que merece atenção especial é a berinjela. Embora seja conhecida por ser pouco calórica e, à primeira vista, pareça inofensiva, ela pode trazer riscos ocultos, principalmente para quem já enfrenta dores articulares, sensibilidade digestiva ou desconfortos musculares. Isso acontece por causa de um grupo de compostos naturais chamados alcaloides, que fazem parte do sistema de defesa da planta. Em algumas pessoas, especialmente entre os mais velhos, esses compostos podem desencadear inflamações, aumentar a sensibilidade dos nervos e até intensificar a rigidez muscular. Estudos mostram que o consumo frequente de berinjela, principalmente em grandes quantidades, pode elevar o estresse oxidativo e interferir na comunicação entre os nervos, o que piora sintomas como dor, inchaço e fadiga. Além disso, a berinjela tende a absorver grandes quantidades de óleo durante o preparo, especialmente quando é frita ou grelhada. Essa combinação de gordura, calor elevado e compostos inflamatórios cria um ambiente desfavorável dentro do organismo, potencializando processos que prejudicam articulações, músculos e o sistema digestivo. Isso não significa que precise ser excluída para todos, mas é importante prestar atenção à reação do corpo após o consumo e, sempre que possível, reduzir a frequência e priorizar métodos de preparo mais leves, com pouco óleo e cozimento rápido, para minimizar seus efeitos. A berinjela, além de potencializar inflamações, também carrega outros riscos que muitas vezes passam despercebidos. Ela contém oxalatos, compostos que, em excesso, podem favorecer a formação de cálculos renais, especialmente após os 60 anos, quando a função dos rins tende a ficar naturalmente mais lenta. Com a acumulação dessas substâncias, aumenta o risco de pedras dolorosas e complicações que podem afetar diretamente a saúde dos rins e do sistema urinário. Pesquisas mostram que pessoas com redução na eficiência renal apresentam maior sensibilidade ao consumo frequente de vegetais ricos em oxalatos, e a berinjela é um dos principais exemplos. Além disso, sua textura e composição podem dificultar a digestão em algumas pessoas, principalmente quando consumida com a casca ou pouco cozida, provocando inchaço, gases e desconfortos intestinais, principalmente em quem tem sensibilidade digestiva ou histórico de refluxo. Para quem opta por incluí-la na alimentação, é essencial prepará-la de forma adequada. Cozinhar bem, retirar a casca e deixá-la de molho antes de cozinhar ajuda a reduzir compostos que podem causar irritações. Ainda assim, para quem tem inflamações articulares, problemas renais ou dificuldades digestivas, reduzir o consumo pode ser uma escolha mais segura e equilibrada. Entre os vegetais que merecem maior cautela, as versões enlatadas do tomate ocupam o primeiro lugar. O problema não está no tomate fresco, que pode ser bastante benéfico, mas sim no que acontece quando ele é processado e armazenado em latas. O contato prolongado entre o alimento ácido e o revestimento interno do metal favorece a liberação de substâncias químicas que podem prejudicar o organismo de forma silenciosa. Um desses compostos, presente no interior da maioria das embalagens, pode interferir no equilíbrio hormonal,
algo especialmente delicado depois dos 60, quando os níveis de estrogênio e testosterona já estão naturalmente em declínio. Com isso, aumenta-se o risco de alterações no peso, cansaço constante, oscilações de humor e até irregularidades no funcionamento do coração. O tomate, por ser naturalmente ácido, potencializa essa liberação, o que faz com que pequenas quantidades ingeridas com frequência resultem em maior exposição ao problema. Além disso, o processamento do tomate enlatado costuma vir acompanhado de grandes quantidades de sódio, o que eleva ainda mais os riscos para a pressão arterial e para a saúde cardiovascular. Para quem já enfrenta alterações hormonais, histórico de hipertensão ou problemas renais, os efeitos podem ser ainda mais intensos. Com o avanço da idade, o corpo se torna menos eficiente em eliminar toxinas, o que aumenta a sobrecarga no fígado e potencializa os danos. Por isso, sempre que possível, é melhor dar preferência ao tomate fresco, maduro e natural, que oferece antioxidantes importantes sem os riscos associados às versões industrializadas. Ao entender como pequenas escolhas no dia a dia podem impactar diretamente a saúde, fica mais fácil montar um prato que ajude a proteger o coração, manter o cérebro ativo, reduzir inflamações e preservar o equilíbrio do organismo. Evitar alimentos que sobrecarregam silenciosamente o corpo e priorizar aqueles que fortalecem as defesas naturais é uma das melhores formas de envelhecer com mais energia, autonomia e bem-estar. Com o passar dos anos, pequenas escolhas no prato passam a ter um peso enorme na forma como o corpo responde. Depois dos 60, cada alimento pode ser um aliado na proteção da saúde ou, silenciosamente, um fator de risco que acelera o envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que todos os vegetais são igualmente benéficos, mas pesquisas recentes mostram que essa não é a realidade. Alguns fortalecem o coração, o cérebro e a imunidade, enquanto outros podem aumentar a pressão arterial, desregular os hormônios, sobrecarregar os rins e inflamar o organismo sem que percebamos. No caso do tomate, por exemplo, o problema não está na fruta fresca, que pode trazer benefícios importantes, mas sim nas versões industrializadas e enlatadas. Por serem naturalmente ácidos, os tomates interagem com o revestimento interno das embalagens, liberando compostos que podem desregular o equilíbrio hormonal, aumentar o risco de pressão alta e favorecer o acúmulo de toxinas no organismo. Além disso, o teor elevado de sódio encontrado nesses produtos intensifica ainda mais os riscos, principalmente para quem já convive com hipertensão, problemas cardiovasculares ou sobrecarga nos rins. Com o tempo, o consumo frequente pode afetar silenciosamente o metabolismo, dificultar o controle da glicemia e acelerar processos inflamatórios que comprometem o bem-estar e a vitalidade. A melhor escolha é sempre priorizar o tomate fresco, assado ou cozido, que oferece os antioxidantes e nutrientes essenciais sem os prejuízos escondidos nas versões processadas. Essa é a grande verdade que muita gente ignora. Não basta apenas incluir vegetais na rotina. É preciso saber quais fortalecem o organismo e quais o prejudicam. Alguns alimentos trabalham a favor da saúde, combatendo inflamações, protegendo a memória e equilibrando naturalmente os hormônios. Outros, porém, agem em silêncio, elevando a glicose, sobrecarregando órgãos vitais e acelerando o desgaste interno. A boa notícia é que, com informação e escolhas conscientes, é possível reverter esse cenário. Substituir ingredientes, ajustar o preparo dos alimentos e priorizar opções mais naturais são passos simples, mas poderosos, para manter o corpo protegido e a mente ativa por muito mais tempo. Cada decisão importa. Cada refeição pode construir ou desgastar. Conhecer os alimentos certos é um convite para cuidar melhor do coração, preservar a força dos ossos, proteger a memória e manter o equilíbrio que o corpo precisa para envelhecer com saúde, disposição e autonomia. A boa alimentação não é apenas uma questão de estética, mas uma forma de preservar energia, vitalidade e qualidade de vida. Escolher com consciência é dar ao seu corpo a chance de viver mais e melhor.